Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 31 de agosto de 1902. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro. Nasceu em Minas Gerais, em uma cidade cuja memória viria a permear parte de sua obra, Itabira. Posteriormente, foi estudar em Belo Horizonte e Nova Friburgo. Formado em farmácia com Emílio Moura e outros companheiros, fundou a revista para divulgar o modernismo no Brasil. Durante a maior parte da vida, foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguiu até seu falecimento, que se deu em 1987, na cidade do Rio de Janeiro. 12 dias após a morte de sua única filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade, além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. O modernismo foi um movimento literário e artístico no início do século XX, cujo objetivo era o rompimento com o tradicionalismo, pasianismo, simbolismo e a arte acadêmica, a libertação estética, a experimentação constante e principalmente a independência cultural do país. Apesar da força do movimento literário modernista, a base deste movimento se encontra nas artes plásticas, com destaque para a pintura. O modernismo no Brasil começou com a Semana de Arte Moderna, em 1922, que é considerado um marco inicial. A semana ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O evento contou com a apresentação de conferências, leituras de poema, dança e música. Drummond e o modernismo brasileiro. Drummond, como os modernistas, proclama a liberdade das palavras, uma libertação do idioma que autoriza a modelação poética à margem das convenções usuais. Segue a libertação proposta por Mário de Andrade, com a instituição do verso livre. Acentua-se a libertação do ritmo, mostrando que este não depende de um método fixo, impulso rítmico. Se dividirmos o modernismo numa corrente mais lírica e subjetiva e outra mais objetiva e concreta, Drummond faria parte da segunda, ao lado do próprio Mário de Andrade. A poesia de Drummond. Quando se diz que Drummond foi o primeiro grande poeta a se afirmar depois das estreias modernistas, não se está querendo dizer que Drummond seja um modernista. De fato, herda a liberdade linguística, o verso livre, o metro livre, as temáticas cotidianas, mas vai além. A obra de Drummond alcança, como Fernando Pessoa ou Jorge de Lima, Herbert Helder ou Murilo Mendes, um coeficiente de solidão que desprende do próprio solo da história, levando o leitor a uma atitude livre de referências ou de marcas ideológicas ou prospectivas, afirma Alfredo Bossi. Afonso Romano de Santana costuma estabelecer a poesia de Carlos Drummond a partir da dialética eu versus mundo, desdobrando-se em 3 atitudes. Eu, maior que o mundo, marcada pela poesia irônica. Eu, menor que o mundo, marcada pela poesia social. Eu, igual ao mundo, abrange a poesia metafísica. Poesia de Drummond de Andrade. Amor. Amor. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhos se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos encherem d'água, neste momento perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do dia for essa pessoa, se a vontade de ficar junto chegar a apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente divino, o amor. Se um dia tiver que pedir perdão um ao outro por algum motivo e em troca receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos e os gestos valerem mais que 1000 palavras, entregue-se. Vocês foram feitos um para o outro. Se por algum motivo você estiver triste, se a vida te deu uma rasteira e outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas e enxugá-las com ternura,
Que coisa maravilhosa! Você poderá contar com ela em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir em pensamento sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali do seu lado, se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijamas velhos, chinelo de dedo e cabelos emaranhados, se você não consegue trabalhar direito o dia todo, ansioso pelo encontro que está marcado para a noite, se você não consegue imaginar de maneira nenhuma um futuro sem a pessoa ao seu lado, se você tiver a certeza que vai ver a pessoa envelhecendo e mesmo assim tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela, se você preferir morrer antes de ver a outra pessoa partindo, é o amor que chegou na sua vida, é uma dádiva. Muitas pessoas apaixonam-se muitas vezes na vida, mas poucas amam ou encontram o amor verdadeiro. Ou às vezes encontram e por não prestarem atenção nesses sinais, deixam o amor passar, sem deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o livre-arbítrio. Por isso, preste atenção nos sinais, não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. Memória Viva apresenta Drummond na voz de Drummond. Procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um solo estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças versos com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.